Boa tarde, eu sou o Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Queria inventar uma boa palavra, dessas que explodem na boca com gosto. Não sou poeta e mesmo a contragosto vou inventando rimas de minha lavra. Palavra boa é aquela que cabe, bate no âmago, gruda na pele, mostra-se inteira sem que revele sua grandeza. Só a alma sabe. Neologismo é a palavra nova, te adorar como ensina a bandeira. Manuel é gênio, não é brincadeira. Inovar exige estudo e muita prova. Sentimento de morte é... sente morte. Ainda não quero pensar no tema. Melhor seguir com a saga do poema. Permito ao tempo defina meu norte. Delicado é lidar com estas senhoras. É preciso levá-las com muito tato, aninhá-las serenas em meu regaço, fazê-las voar em longas estradas sonoras. Como vocês podem ver, o nosso assunto hoje é exatamente neologismo. Vamos falar da criação de novas palavras, que é exatamente o significado de neologismo, que eu vou deixar afixado aqui, para ficar mais claro. Neologismo, então, nós temos aqui esse prefixo neo, que é um prefixo grego, que significa novo, deve ser bastante conhecido de todos, como neolatino, neo como novato. Tem uma série de situações em que dá para usar o neo como novo. Para nós, o neo agora é o neologismo. Esse neo requer hífen antes do o. Então, se for uma outra palavra que nós vamos agregar ao neo, nós vamos precisar utilizar o o para dividir os dois, porque não pode acontecer esse encontro do o do neo com outro o da outra palavra, certo? Se tiver H também na outra palavra, como vamos inventar uma palavra neo-húngaro. Para neo-húngaro, nós vamos ter que usar obrigatoriamente o hífen, para evitar que esse H se una à palavra anterior. Muito bem, vamos falar de alguns radicais e prefixos latinos. Agri, que lembra agricultor. Ambi, que lembra, por exemplo, ambivalente, ambidestro. Árvore, de arborizar, que é tornar uma área que não era arborizada em arborizada. Ave, de aviário. Beli, de beli ou beli, beligerante. Beli significa de guerra, então é beligerante, que é o da guerra. O bi ou bis, que significa duas vezes. Bípede, que tem dois pés, como nós humanos. Bis. Temos esse capt, é muito interessante, que ele é um radical que serve para mostrar decapitar, que é retirar a cabeça, e também quando nós falamos renda per capita, significa que é a renda por pessoa ou por cabeça. Esse sida é muito interessante, porque você pode compor várias palavras: homicida, regicida, suicida. Curioso que quando do surgimento da AIDS, da síndrome, em Portugal ficou consagrado como SIDA mesmo, para designar a síndrome da imunodeficiência adquirida. Logicamente com SIDA, mas é com S em Portugal, síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui no Brasil não pegou muito porque íamos acabar ofendendo as aparecidas. Então acabou ficando como AIDS também. Hoje, uma palavra que tem uma carga emotiva, uma carga triste muito grande, acabamos falando da síndrome da imunodeficiência mesmo. Ego também é muito interessante, que ego sozinho significa eu. Egolatria, egocentrismo, que é o eu no centro de tudo. Fero, que é um radical também muito utilizado. Multi, de multidisciplinar, multiartista.
E multidisciplinar, a propósito, multidisciplinar e multiartista não precisa de hífen. Só vai precisar de hífen quando for, digamos, se tiver o i ou o h na palavra seguinte. Aí nós vamos usar o multi, hífen, multi-humano. Vamos inventar essa palavra, multi-humano. Vamos precisar do hífen. Alguns prefixos gregos. Aero, de aeromodelismo, por exemplo. Algia, de nevralgia, por exemplo. Arquia, de monarquia, por exemplo. Alto, essa precisamos ter muita atenção. Esse alto que está aqui, esse prefixo grego, indica que vai ser alguma coisa que a pessoa vai fazer consigo mesma. Por exemplo, autoflagelação. Autoflagelação é o ato da pessoa se autoflagelar a si mesma. É esse alto aqui, diferente de alto. Lembram das palatais? Alto, quando esse L vai lá no palato, por isso que tem esse nome de palatal, alto. Por exemplo, alto-falante. Alto-falante significa que é um alto numa altura grande. Alto mar, como a produção me lembrou um pouco antes aqui de nós iniciarmos, alto mar, quer dizer que é lá no extremo do oceano. Então, diferenciem sempre alto de alto flagelo, alto exílio, de alto, de altura, de extensão. Bio, muito conhecido nosso, de biologia, bioma. Caco é tudo que é feio, por exemplo, cacofônico. É um som que não é muito agradável ao ouvido. Nós falamos que é uma cacofonia. A bocadela, por exemplo, a bocadela acaba juntando as duas palavras e provoca uma situação que a gente não deseja numa construção. Bocadela. Cali, muito interessante também, que cali é bonito. Se nós pegarmos cali e juntar com outro sufixo, grafia, nós vamos obter caligrafia, que já significa uma escrita bonita. Como esse cali acabou se perdendo com o tempo, nós não vamos poder, nós vamos estranhar se eu disser, a minha produtora tem uma caligrafia. Mas professor, ela tem uma caligrafia bonita ou feia? Então, por ter se perdido muito no tempo esse cali, nós vamos ter que dizer caligrafia bonita ou feia, sendo que o cali já significa bonita, não esqueçam. Crono é muito interessante, cronometrar. Cronometrar já significa crono de tempo, metrar de medir, significa medir o tempo. Mas parece que em algumas situações nós temos necessidade de reforçar essa ideia. E aí nós falamos cronometrar o tempo, mas o crono já está aqui. O crono já é o tempo. Então se eu disser simplesmente, vou cronometrar a marca da produtora, pronto, já estou dizendo que eu vou marcar o tempo dela. Fobia, muito conhecido nosso, agora a agorafobia ou agorafobia, hidrofobia, homofobia, heterofobia. Fobia é medo ou aversão a qualquer situação, a um acontecimento. Alguns neologismos. Agora sim nós vamos ver como é que se criam essas palavras e por que elas são criadas. Algumas desses neologismos aqui são criações de Mia Couto, escritor famoso. Brincriações, abençonhados, ladainhando, blensolar, são criações específicas de um autor famoso, que é o Mia Couto. Vamos ver outros? Agonizantista, pacatice, deceptude, calunismo, patifento, do Dias Gomes, célebre escritor, que na época da novela O Bem Amado nós ouvíamos muitas essas expressões. É bom destacar que alguns neologismos aparecem e desaparecem, porque eles já perdem a sua função, ou simplesmente porque eles caem em desuso. Outros neologismos são criados pela necessidade das ciências, das artes,
da tecnologia. Isso nós vemos o tempo todo acontecendo. Vamos ver alguns neologismos populares? Neologismos populares. AP, mané, refri, finde, níver, peraí. São todos neologismos que estão surgindo e vão surgindo sempre pela necessidade da comunicação rápida, da comunicação instantânea, que é uma tônica dos dias atuais. Se vocês pensarem, tem muitos outros que nós vamos criando a partir de palavras que supostamente são palavras grandes e nós precisamos de uma palavra menor, como níver, por exemplo, que eu citei aqui, para falar aniversário. Parece que essa palavra é muito grande, pela necessidade dessa comunicação rápida, nós acabamos falando só níver. Vamos ver alguns neologismos que são necessários pela necessidade de ter uma palavra que defina de forma rápida uma nova ideia. Escanear, linkar, petista, mensalão, panelaço, showmício, mimimi, que é aquela conversa que não chega a lugar nenhum, e aí nós acabamos dizendo que a pessoa, fulano é muito mimizento. Veja como as palavras vão surgindo a partir da necessidade de criação. Umas vão se criando, umas vão surgindo e outras vão desaparecendo. Isso é natural de qualquer língua. É importante nunca esquecer que a linguagem, a língua falada principalmente, está sempre em transformação. Sempre mudando, sempre se renovando. Palavras que no passado tinham um grande valor, agora já não tem tanto. Como, por exemplo, delir, que nós já citamos em vídeos anteriores. Delir fazia sentido na época em que ela foi criada. Hoje ela foi tranquilamente substituída por deletar, que significa a mesma coisa, e nós entendemos perfeitamente o que significa deletar. Delir caiu em desuso. E assim pode ser que daqui a um tempo deletar também não seja mais usado. As gírias e os palavrões também vão surgindo por necessidade de comunicação de determinados nichos. Por exemplo, talvez o professor de português não seja a pessoa mais indicada para ensinar, mas na malandragem, vamos chamar assim, em determinados grupos, por exemplo, a linguagem que é utilizada na cadeia é uma linguagem específica para que os presidiários possam se comunicar entre si. Eles têm uma linguagem rápida, que eles se entendem entre si, policiais também têm a sua linguagem, professores têm a sua linguagem e assim por diante. É por essa necessidade que vão surgindo os neologismos. Professor, sim. No seu poema, no Queria Inventar, o senhor citou alguns ali, são os neologismos do poema? Muito bem observado, muito bem observado. No poema da minha criação, eu falei de neologismo, falei de te adorar, que é uma criação específica do Manuel Bandeira, fiz até uma referência, uma homenagem ao Manuel Bandeira, grande poeta, e modestamente tentei inventar também um neologismo, ou pelo menos mostrar como é que se faz a criação de um neologismo, indicando aqui o sentimorte. Muito boa observação sua, muito obrigado. E creio que com isso o assunto nunca se encerra. Língua portuguesa é apaixonante. Quanto mais nós vamos estudando, nós vamos verificando que nós sabemos pouco a respeito da língua portuguesa. São mais de 1 milhão de verbetes. Alguns deles nós nem sabemos da existência, porque são específicos das áreas de medicina, de direito. Quando nós ouvimos um discurso do Supremo Tribunal Federal, nós ficamos até um pouco espantados. Puxa, será que essa linguagem que eles estão falando lá no Supremo é língua portuguesa realmente? É língua portuguesa específica para as necessidades do Supremo Tribunal Federal. Se nós vamos a uma mesa de bar, a linguagem será outra completamente diferente. Se nós vamos para uma entrevista para entrar numa empresa, a linguagem vai ter que ser uma linguagem mais formal, mas também é diferente daquela que nós vemos no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só.
Gostaria muito de agradecer sempre a todas as colaborações que eu tenho recebido. São tantas pessoas que eu não vou, para não ser injusto, eu não vou citar nomes, mas muitas pessoas têm colaborado com as aulas, têm pedido temas, e é assim que nós vamos continuar sempre fazendo o nosso roteiro. Espero que vocês curtam a nossa página, toquem no sininho, se inscrevam, e para que vocês possam continuar recebendo as nossas notificações e os nossos novos vídeos. Muito obrigado, boa tarde e que tenham todos um ótimo fim de semana.